Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos tirar algumas dúvidas que vocês tiveram, principalmente no Twitter. Já agora o que é que eu estou a falar? Esta semana, não é? Como era uma semana mais calminha, fiz aqui uma brincadeira e fiz uma análise simples, comparo-se o Power Ranking normal com o ponderado, ou seja, dá-se mais importância aos jogos mais recentes. Depois fiz uma espécie de Power Ranking real com Power Ranking ponderado, até faltava ali um N, mas pronto. Depois eu vou mostrar como é que fiz este tipo de coisas. Já agora, depois também fiz aqui uma análise a mostrar a evolução do over 2,5 na EPL. Também vou mostrar como é que fiz isto e porque é que eu quero fazer isto. Porque alguns de vocês, não é, estavam a ter alguma dificuldade, por exemplo o Daniel, que o Hugo, e eu vou explicar mais ou menos como é que eu fiz. Talvez isso vos ajude nos vossos métodos, tá bom? Apesar que eu já mencionei isto no vídeo de peso do tempo, não é? A ideia é a mesma, mas talvez fique mais perceptível se eu mostrar como é que eu apliquei isto, tá bom? Ok, eu vou pegar aqui na minha folha da 538, a minha versão 61. Já agora, eu mostrei isto, né, quando fizemos a segunda sessão de esclarecimentos. É uma brincadeira onde eu utilizo os conceitos que eu vou passando aqui no canal para verem as coisas montadas e, sei lá, inspirar-vos nos vossos métodos. Pronto, a ideia, para quem não sabe o que eu estou a falar, eu vou buscar dados à 538, isto é uma API, etc. Está ligado ao Excel. Web Scraping, já falei imensas vezes disso, mas para quem não sabe eu passo aí o link em cima sobre Web Scraping. Depois de ter estes dados, vou então realmente passar isto para... são as estatísticas da liga, não interessa. Vou passar aqui para uma folha genérica onde eu vou filtrar. Por exemplo, neste caso eu tenho a Barclays Liga, e aqui eu faço uma extração daquela tabela que tem as ligas todas para uma liga só. Pronto, que era aqui a Barclays, depois podia ter outras ligas e ele faz-me esse cálculo. Como é que eu faço esta extração? Também já falei aqui, não é? Extrair uma subtabela de uma tabela principal, um vídeo antigo, eu passo aí também o link para vocês e pronto, aqui está filtrado, tenho os jogos, etc, etc, etc. Vocês não precisam de fazer exatamente como eu faço. Se quiserem, façam só para uma liga, não há problema nenhum. Se calhar até é preferível terem um Excel por liga do que terem todos no mesmo Excel. Para mim, pronto, foi mais engraçado fazer assim. Bem, até aqui o que é que eu tenho? Os dados todos e depois tenho o XG e depois começo a entrar aqui numa função de tempo. Eu, no Power Ranking real, que vem aqui, não utilizei esta função de tempo, mas depois no Power Ranking ponderado eu utilizei e já vos vou mostrar como é que eu fiz. Mas vejam a função que eu tenho aqui. Eu tenho uma exponencial, não é? Em que tenho o G4 é o valor, é a data do jogo. Agora eu vou-vos mostrar. Bem, é a data do jogo, quando se iniciou. Depois, menos este AL, que é a data da primeira entrada, a dividir, né, isto tudo entre parênteses, a dividir pela data final menos a data da primeira entrada. Pronto, isto, e faço uma exponencial disto e tenho um peso que me dá 1, neste caso. Dá-me 1 porque a data de início é muito próxima da data do primeiro jogo, etc. Faço isto, arrasto a fórmula, os pesos para a casa ou para os visitantes é o mesmo, eu não precisava de fazer 2 colunas, bastava uma coluna, não é? Porque isto é um peso face ao tempo em si, ainda não está a transformação de multiplicar o peso vezes os golos que eles marcaram para dar isso, tá bom? Há uma coisa muito importante, aqui a nível macro, eu aqui não fiz a normalização dos pesos, eu já vos vou mostrar isso mais à frente, tá bom? Eu usei o peso comecei com 1, ou seja, o primeiro jogo não tem peso basicamente, ou seja, estes 3 golos vão ter peso 1, ou seja, não interessa. E porque é que eu estou a dizer isto da normalização? Porque a normalização, vocês precisam de... a soma dos pesos tem que dar 100%, e eu aqui não tenho isto em percentagem, tá bom? Mas já lá vamos mais à frente. Uma coisa que eu quero falar aqui, muito interessante, é... vejam que para a exponencial eu preciso de uma data sempre inicial e final. Isto vocês podem pôr um horizonte, vocês têm que definir o vosso espaço onde querem aplicar a função de tempo, não é? Data inicial e data final. E eu pus aqui datas para pesos, por exemplo, datas para pesos, neste caso pus a primeira data do jogo. Depois, a última data desta liga, vejam que eu utilizei aqui uma função, um truque em Excel, não é? Este lookup 2, ponto e vírgula 1 a dividir pela coluna do tempo, o G já agora, deixa-me mostrar-vos aqui a coluna.
esta função vai buscar o último valor de data que eu tenho na tabela. Pronto, é só isso, é o que esta função me faz. Outra coisa que também, se quiserem, podem definir um intervalo, em vez de ser mesmo em cima do jogo ou no final do jogo, eu, para dar um espacinho, não é? Definir a data inicial, por exemplo, com menos 30 dias e a data final com mais 30 dias. Por exemplo, o espaço temporal da liga em si podia ser o início do campeonato e a data de final de campeonato, não é? Eu aqui somei 30 dias, mas definam. Vocês, se quiserem usar mais anos, não é? Tem que definir, querem usar 3 anos de dados. Já vejam que o intervalo de tempo vai ser desde o início se calhar de campeonato, desde há 3 anos até ao final deste ano, ou seja, o espaço temporal onde vão aplicar a exponencial vai ser diferente, não é? E como o espaço, a curva de tempo é diferente, depende daquilo que vocês definirem, todos nós vamos ter resultados diferentes, não é? Como é óbvio, não é? Basta ter a diferença de um dia, o meu espaço de tempo vai dar sempre valores diferentes, né? Não muito diferentes, mas dará valores diferentes. Pronto. Aqui está explicado e eu já vos vou mostrar isto na prática. Depois apliquei o Power Ranking real. Aqui está o Power Ranking real. O Power Ranking também já falámos sobre isto, não é? Eu depois deixei um vídeo a passar, etc. Tenho um solver. O solver vai tentar minimizar os erros, não é? E os erros é a diferença entre os golos reais e os golos projetados. No Power Ranking real será a diferença entre os golos projetados ponderados e os golos projetados. É a mesma história, só que vamos buscar os dados ao outro lado, tá? Pronto, este é o Power Ranking real, tudo bem, e depois fazemos cálculos e está feito. Eu já fiz aqui o solver. Já agora eu fiz aqui umas novas alterações. Bem, eu pus aqui um jogo Chelsea, Crystal, etc. Tem a mesma coisa, o Power Ranking real. Eu pus aqui uma simulação tipo um pique. O que é que aconteceu? Sempre que nesta linha de spread, neste caso é uma linha de spread aqui à volta de 1,19, tem 6 jogos, a maior parte dos jogos foram ganhos pela equipa da casa, realmente, tenho aqui uma odd equivalente a 1,20, mas também não tive empates nesta linha de spread, e estes jogos têm tido tendência mais de over 2,5, ou seja, depois também pus o resultado correto mais comum, o 3-1, mas este resultado é um bocadinho dinâmico, vejam que neste caso os valores variam entre todos, yeah. Ou seja, os primeiros 5 resultados eles têm a mesma quantidade, o que é engraçado. Isto não apanha resultados muito elevados já agora, só apanha aqueles resultados tipo mais comuns. Eu pus isto mais ou menos até 5 gols, se bem me lembro. Tá bom? É só para ter uma ideia do que acontece. Veja, eu tenho jogos que ficaram 3-0, 3-1, 1-0, tenho um jogo que ficou 0-1, tenho resultados que ficaram 2-1, não é? Mas a quantidade é semelhante. Não. Esta parte foi a única coisa que eu adicionei. Utilizei aqui uma combinação de index com match, com large, para ir buscar várias coisas, vá. Mas não preciso de fazer nada disto, era só para ter isto mais ou menos automatizado e ter uma imagem visual do que é que tem estado a acontecer nesta linha, não é? A performance do tempo mantive, a poação combinada agora tem 5, já vou-vos explicar qual é a quinta, se calhar até podem adivinhar. Isto são as stats reais, ou seja, isto é uma média simples da combinação das duas equipas, nada de especial, é só mostra que realmente o Chelsea em casa, combinado com o Crystal, a combinação das duas equipas realmente está a 50%. Ou seja, se fôssemos a ver se a odd no mercado para este jogo tivesse mesmo a 2, até era a odd justa se fizer a média simples. Depois, o histórico, não é? Como é que eu mudei nos mercados de 1x2 aqui na Liga Inglesa. Neste caso, por exemplo, sempre que eu fiz back, tenho 11 jogos e estou a perder 0.88 unidades. O over e o under realmente tem dado bastante lucro, especialmente o under, e já vamos ver, isto faz todo o sentido, né? Em 17 jogos que eu fiz under já tenho um lucro de 7,78. Se eu combinar os dois mercados, que é o que eu ponho aqui, o combo, sempre que eu fiz esta combinação de back e under 2,5, tenho 3 jogos, fiz isto e mesmo assim estou em lucro. Então, se calhar nem valia a pena era fazer back, se calhar só devia fazer unders, não é? Depois fiz aqui uma brincadeira, é só para testar, apliquei
a distribuição normal, porque a distribuição normal, ao contrário da Poisson, tem em conta a variância, não é, dos resultados. Mas também já vimos que os gols normalmente seguem a uma distribuição de Poisson e não uma distribuição normal. É uma experiência só para ver algumas coisas, mas foi uma brincadeira e fiz isto. Continuando, isto aqui já perceberam, não é? Agora vamos aqui à ponderação. Vejam, o que é que eu fiz? Esta é a parte que já vos interessa. Eu tenho os pesos, tal como tinha na outra parte, e agora tenho aqui o peso e fiz o golo real vezes o peso. Mas depois subtraí 1. Porquê? Os pesos começam logo em 1, mas nos jogos mais abaixo, vocês repararem, nos jogos mais abaixo, este peso vai aumentando, aumentando, e o último peso é 2.3. Ou seja, se eu pegar um jogo de 3 e multiplicar por 2.3, já estão a ver, vai dar estes 3 golos vão equivaler a 6, o que não faz muito sentido, né? Isto depois começa-se a distorcer um pouco os resultados. E então, como o peso começava em 1, eu subtraí 1 para dar um peso mais pequeno. Ou seja, estou a dizer que este primeiro jogo basicamente não vale nada, porque vai ter peso 0 e depois à medida isto vai aumentando. Agora, eu fiz aqui, abusei um bocadinho disto. Porquê? Porque eu, se somar estes pesos não estão em percentagem, e a soma dos pesos, não é, devia dar 100%, devia normalizar este peso. Mas para o propósito da liga, um espaço mais macro, não fiz isso, porque depois ia dar percentagens do estilo 0,00% ou 0,01, 0,02. Estão a ver? Coisinhas muito pequeninas. E depois o Power Ranking não faz muito sentido. Então, aqui há um abuso de linguagem da minha parte, mas já vou-vos dizer como é que se faz isto corretamente, mostrando para a equipa e não para a liga, tá? Pronto, tem o peso. Depois é fazer a mesma brincadeira. Vejam que agora o erro, aquele solver, será a diferença entre os golos projetados e os golos ponderados. Depois dá um erro e o erro dava inferior, e era isto que eu tinha. Pronto, muito fácil. Tenho um Power Ranking real, não é, para comparar. Vejam que este tem em conta, tem que se abstrair um pouco, tem em conta a performance mais recente das equipas, enquanto o Power Ranking real sem ser ponderado, não é? Este é o Power Ranking real ponderado já agora, tem em conta os jogos mais recentes, vai dar mais peso aos jogos mais recentes. E com isto tudo, o que é que eu fiz? Depois mostrei-vos esta tabelinha que era o que estava no Twitter. Este aqui é o Power Ranking, o que me dava o real. Este era o ponderado. Vejam, as 4 equipas de topo em princípio estariam tão bem classificadas, têm mais ou menos a mesma performance assim a nível global em termos de classificação, Power Ranking, mas depois há equipas que estão a crescer. Se eu der mais ponderação aos jogos mais recentes, e há outras que estão a decrescer. Vejam, um exemplo claro é o Arsenal. Eu gosto sempre do Arsenal, de ir contra o Arsenal especialmente quando joga fora de casa, mas eles realmente nos últimos jogos estão um bocadinho melhores relativamente à sua performance global, não é? E daí pus esta setinha, etc. Eles subiram aqui de várias posições, da 8ª para a 5ª em termos de performance. Mas depois há equipas que estão a decrescer, tipo o Southampton. Quem não se lembra, eu até me lembrar uns vídeos atrás, dizer que o Southampton estava a fazer uma excelente campanha e agora está a sair abaixo, não é? Até o que é engraçado. Depois há outras equipas a crescer, aqui o Brighton também, o que é bom para eles. Temos aqui 2 equipas, pronto, não me admira, principalmente o Sheffield, é o que eu digo, eu acho que eles estão quase que a cumprir um pouco de calendário, mas pronto. O West Brom também está a melhorar um bocadinho, estão a ver? Muito interessante. Isto é uma comparação entre os dois, e aqui fiz uma diferença entre o real e o ponderado, em que vejo que quem, a nível de aspectos de qualidade atacante e defensiva, quem tem tido a variação superior é o West Brom, apesar de ser uma equipa que está abaixo, não é? Está nos últimos lugares, se for preciso, e o Sheffield também, não é? Eles têm tido uma melhoria. Agora essa melhoria pode não ser suficiente para os safar, como é óbvio, não é? Pronto, o Burnley, principalmente vejam as equipas que realmente têm estado a melhorar bastante a sua performance. Eu comprei estes Power Rankings, são as equipas mais de baixo, não é? São as equipas se calhar precisam mais dos jogos. Depois temos equipas como o Liverpool e o Aston Villa, realmente têm estado a decrescer bastante, que é o que se vê. Mais coisas, depois fiz outro gráfico muito simples, isto até é muito simples, ou seja, eu fui ver todos os jogos, copiei, basicamente não fiz isto nada automático, copiei as datas, tinha uma coluna em que dizia se o jogo era over ou under,
e dei. Se o jogo fosse over, dava 1 ponto. Se o jogo fosse under, dava menos 1 ponto, né? Então vejam, depois fiz uma espécie de acumulado. Ele vai somando o valor anterior, etc. E dá-me os jogos. E vejam o que é que acontece. É super interessante. O início de temporada teve muita tendência de over, né? Havia muitos jogos over. Depois, a partir, sei lá, de outubro, 17 de outubro, até quase até a março, né? 13 de março, vejam a tendência. Os jogos têm existido muito mais jogos under do que over, o que é engraçado. Sempre que há assim uma subida destes pontos é porque há uma tendência de over, mas tem sido mais jogos under, especialmente aqui, né? Para quem anda na Liga Inglesa desde fevereiro, final de fevereiro até agora a meio de março, muitos jogos são under. Se calhar muitas pessoas realmente não estão a gostar da Liga Inglesa. O que é interessante, não é? Para quem gosta de estudar este tipo de dados, como eu, não é? Sei lá, racionalmente faz mais sentido andar nos unders. E vocês viram, eu tenho tido mais lucros nos unders, entre aspas, do que propriamente nos overs, com este tipo de método. Mas racionalmente as pessoas, o jogo de futebol tem que ter gols, né? Enfim, cada um que fique na sua, não é? Mas lá está, isso é o que distingue se calhar um apostador mais recreativo, não é? Que aposta com as suas emoções, do que propriamente um apostador que é um bocadinho mais racional. O racional diria, não, a gente quer é ter o melhor retorno possível, não é? O que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, e isso que convém, sei lá, do meu ponto de vista, isto é a minha imagem, não é? O meu ideal, ver o que é que se está a passar, compreender a liga em si, não é? Não só as equipas, a liga, qual é o comportamento, etc. Depois às vezes tem que se fazer ajustes em algumas estratégias, especialmente para mim, que gosto muito de trabalhar com automação. Ok? Pronto, é isto. O que é que eu posso dizer mais? Falta-me uma coisa, era explicar então como é que deviam fazer as coisas corretamente. E eu peguei neste exemplo lá, Chelsea e Crystal. Nem sei se este jogo já foi realizado. Eu inventei este jogo. Mas vejam aquilo que eu vos estava a dizer. O peso, não é? Tenho o peso da casa, eu fiz individualmente para as duas equipas. O peso, e depois tenho que fazer a normalização. E esta normalização eu divido este peso sobre a soma destes pesos numéricos, que é para passar por uma percentagem. E vejam, por exemplo, o Chelsea, o primeiro jogo tem um peso de 4,6%. Já, por exemplo, o último jogo, que eu tenho aqui, o Chelsea-Everton, tem um peso de 9,9%. Estão a ver? Ou seja, os golos mais recentes vão ter muito mais peso que os golos do primeiro jogo da temporada. E isto, vejam, isto faz uma diferença significativa. Porque vejam, a maior parte dos sites de estatística mostra isto, é 1,79. Média de golos da equipa do Chelsea é 1,79. É somar os golos, dividir e dar uma média, não é? Simples. Agora, se eu fizer a média ponderada, se eu somar estas contribuições todas, não é? Com estes pesos, ou seja, este vetor de golos marcados vezes vetor de pesos, né? Vai dar estas contribuições. Se eu somar estas contribuições, vai dar 1,68. Vejam o que é que está a acontecer, né? Vejam que o Chelsea está a marcar menos gols, a sua média está a descer ligeiramente. E isto visualmente é fácil de perceber isto. Vejam, ao início ele marcou 4, 3, 4, 3, 3 e agora os últimos jogos têm marcado 2, 2, 2, 0. Visualmente vocês compreendem que o Chelsea não está a marcar tantos gols, não é? Basta ver uma tabela. Mas a ideia de montar o sistema é não terem que pensar, é terem logo a informação rápida para poderem tomar as suas decisões. E é isso que eu tenho, não é? Vejam, eu depois, quando tenho este valor, eu estou a dizer que o Chelsea está com um decréscimo na performance de tempo de menos 0.11 golos, não é? Que é a diferença entre os dois valores. Aquela performance de tempo que eu vos mostrei é isto. Depois posso aplicar isto a gols sofridos, ao XG se tiver, ao XG marcados, ao XG sofridos, etc, etc. E faço isto para a equipa da casa e para a equipa visitante. Isto são pesos já ponderados. É assim que a gente deve utilizar realmente o peso, né? Porque a soma tem que dar 100% dos pesos, não? Pode dar coisas muito esquisitas. Aquele power ranking que eu fiz global foi uma artimanha, não é? Só para poder tirar algumas conclusões, mas façam para cada equipa que realmente fica melhor. Tá bom?
penso que é tudo. Já viram como é que tenho que fazer. Isto é o que eu fiz no peso do tempo, não é? Peguei num exemplo que era do Augsburg e somava os pesos, etc. E é a mesma história. Eu também utilizei uma função exponencial novamente, com as datas de início que eu defini, de fim, etc. Muito simples. Pronto, está aqui a equipa. Já vimos como é que fizemos esta conversão, já vimos como é que fizemos este gráfico, ok. Mais coisas, acho que não há mais nada. Já vimos aqui a ponderação dos golos, já vimos o Power Ranking real, já vimos aqui alguns updates que eu fiz que podem tirar ideias, como é óbvio. Já agora esta história das ponderações eu fiz a golos, mas vejam que estas funções de tempo, alguns de vocês gostam cantos, podem fazer cantos, podem fazer faltas, qualquer que seja a variável, não é, que utilizem, não é, podem, ok, eu quero dar mais importância aos jogos mais recentes, não é? E assim tem um método mais matemático para fazer, ao invés de porem pesos arbitrários que podem não ser os mais indicados, não é? Vou dar 50% ao último jogo, 30% ao segundo, não é? Como eu fiz um pouco na Poisson, lembra-se no vídeo anterior, eu passo aí também na descrição se quiserem, eu fiz isso. Pronto, assim é uma maneira mais bonita, mais elegante de dar peso às coisas, tá bom? Pronto, meus amigos, é tudo. Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado mais claro para vocês. Aproveitem esta semana que era mais calminha, espero que tenham aproveitado, não é? Para estudarem um bocadinho, se gostam destas áreas. E olha, alguma dúvida, depois deixem aí nos comentários, tá? Partilhem com os vossos amigos, sim. Um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau!